Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. Eu nunca sei direito onde que eu tenho que olhar, acho que é aqui. Enfim. E hoje eu vou bater um papo com vocês aqui, caminhando sobre as casas astrológicas, as 12 casas do Zodíaco. Acho que eu vou botar para cá, aí não pega a sombra. Aqui. Bom, gente, vamos lá. Ainda sobre o curso, né? A nossa brincadeira aí, né? De brincar de astrologia. Falar um pouco das 12 casas, que a gente já falou dos planetas. As casas, elas têm uma coisa interessante aí, que é, no meu ver, né, a casa um, por ser a primeira casa, ela tá mais, que é a casa que tem, inclusive, que a gente tem o ascendente, né, sempre a casa um, cúspide da casa um. A casa um, ela é a primeira casa e ela é voltada ao eu. Ela é mais voltada ao eu, ao self, à persona, aos aspectos que têm a ver com a minha personalidade. Quando a gente está falando de casa 1, a gente está falando do microcosmo. Porque o microcosmo é a gente, é o ser, é o self. Qual que é a casa mais distante da casa 1? É a casa 12. A casa 12, a gente está falando de algo mais oposto possível da casa 1, né? Então a casa 12, no meu ver, ela é a mais coletiva, ela é a mais ampla, ela é a mais longe do que eu entendo que eu sou, do meu self, do meu ego, né? Então, quando a gente está falando de casas astrológicas, da 1 a 12 existe um caminho, certo? Vamos lá, vamos fazer esse caminho aí para a gente conseguir entender um pouco mais de astrologia e entender aonde estão os planetas, o que os planetas fazem, o que os planetas querem dizer, o que eles querem dizer no mapa. Quando a gente tem um planeta, ele está dentro de uma casa, certo? Então eu posso ter Mercúrio na casa 8, eu posso ter Júpiter e Saturno na casa 4, entende? Então isso vai começar, a gente vai começar a compor aí o nosso papo através dessa brincadeira aí que são as casas. Casa 1, então, é o eu, quem eu sou, da onde é, quem sou eu, é o meu self, né? O ascendente, né? A cúspide da casa 1 sempre vai ser ascendente, então como eu me mostro para os outros, é eu no mundo, né? É a imagem que eu formo de mim mesmo, assim, como que eu me vejo, né? Eu me vejo através do meu ascendente, né? Eu me vejo como meu ascendente. Muitas vezes o Sol, né, que é quem a gente é mais no íntimo, mais internamente, ele vai ficar um pouco para trás, vai ficar num outro plano, certo? É bem interessante, assim, essa visão. A casa 2 já não é mais tão inicial quanto a casa 1. A casa 2, ela já tem a ver com as minhas posses. O que eu tenho? Quais são os meus talentos, certo? Quando a gente fala de talentos, quando a gente fala de casa 2, a gente está falando aí de uma casa que tem a ver com o que eu tenho, com os meus talentos, com as minhas posses, com a materialização, um pouco a ver com trabalho já. A casa 2 já tem um pouco a ver com trabalho. Tem a ver com matéria, tem a ver com materialização, com coisas sólidas. Então já é um pouco diferente. Já é um pouco diferente aí da casa 1. A casa 3, ela já é social. Tem a ver com os meus irmãos, tem a ver com amizade, tem a ver com outras questões que são diferentes da casa 2. Tem a ver com negócios, às vezes, com aprender. Sentei aqui um pouco. Com todas essas questões, assim, que são mais sociais. Quando a gente está falando de casa 4, a casa 4 já tem a ver com família, com família de origem, com quem eu era na minha infância, com memórias, com coisas que eu vou trazer do meu passado, com emoção, né, com uma coisa mais espiritual também e emocional, né? A casa 5 são os jogos, é a diversão, é o meu eu criativo, sabe? Onde eu sou criativo e a minha criação,
ela tem a ver com eu ser pai, com eu ser mãe. O que eu dou criação é a maneira como eu sou pai, como eu sou mãe. Tem um pouco a ver com isso também, sabe? A casa 6, ela tem a ver com o trabalho, mas sobretudo com rotina, com saúde, com aspectos ligados aí ao signo de Virgem, né? Cada casa tem uma regência, né? Depois eu vou falar isso também. Isso é apenas um vídeo introdutório sobre as casas, né? A casa 7 já é uma casa sobre relacionamento. Quando a gente está indo da 6 para 7 ali, a casa 7 já é uma casa que tem a ver com aspectos... As casas da 1 a 6, elas têm mais a ver comigo, né? Tem mais a ver com o eu. E as casas, como signos que têm a ver com essas regências, a casa 7 já começa a ter a ver com o outro. Então, por isso a casa 7, que tem correlação com Libra, já é uma casa que tem a ver com o outro. Como eu me relaciono, né? Quem sou eu no relacionamento? O que é essa coisa do eu e com o outro? O namoro, o namoro é mais assim, paquera, já tem a ver um pouco mais com diversão, já é mais a 5. Mas a casa 7, né, ou quando está no jogo ainda da 5, né? A casa 7 já não, a casa 7 já é um relacionamento mais profundo, uma coisa de marido e mulher, uma coisa desse tipo, entende? Uma coisa mais de matrimônio. E esses relacionamentos mais assim, de casamento. Um relacionamento mais sério de casamento. Como eu me relaciono, né, com o outro. A casa 8, que é uma casa relacionada aí a Escorpião, ela vai dizer sobre profundidade, sobre intuição, sobre segredos, sobre mistério, sobre o poder do inconsciente, o grande poder do inconsciente, a sexualidade, o que é polêmico, o que é tabu, o que a gente não quer falar, por que a gente não quer falar, o que é morte, né? Todo mundo vai morrer, mas ninguém quer falar sobre a morte. Casa 8. A casa 9 já é uma casa que tem a ver com espiritualidade, com religiosidade, com fé. E sobretudo num aspecto um pouco da viagem, de viajar, de conhecer o mundo, de conhecer mundos diferentes, de estudar. Não o estudo que a gente tem na casa 3, que é um estudo básico, né? Que é um estudo mais tranquilo, um estudo mais assim primário. Não. Casa 9 é uma casa que vai dizer para nós sobre estudos profissionalizantes, estudos da vida, jornada da vida, sabe? Já é um aspecto um pouco mais amplo do que a casa 3, né? Mas tem uma relação, que seria essa relação Gêmeos-Sagitário. A casa 10, aí a gente tem um outro aspecto também, que a cúspide da casa 10 é o meio do céu, o ponto mais alto que a gente vai ter no nosso mapa. Ela vai dizer para nós como se fosse um recado vocacional. O que eu vim fazer aqui, né? Qual que é a minha vocação? O que eu vim fazer? O que eu vim desempenhar? O que eu vim fazer? Por que eu estou aqui encarnado? O que eu tenho que fazer nesse planetinha? Né? Então a casa 10 é mais isso, assim, é mais nesse sentido. E também, né, uma questão profissional, vocacional mesmo, uma coisa bem interessante, assim. A casa 10 é muito importante. Uma casa muito importante para o nosso mapa. Todas são, né? Mas assim, só dei esse destaque agora. A casa 11, ela já é uma casa que vai falar um pouco do futuro, um pouco da tecnologia. A casa 11 fala dos grupos. Qual é o grupo que eu estou envolvido? Que grupo que eu pertenço, né? Quem eu ajudo? Qual é o meu trabalho social, comunitário? Eu me identifico com qual tipo de grupo? O que eu tenho nessa casa 11, né? Como eu levo essa fraternidade, essa coisa boa de estar com pessoas e tudo mais? O que é essa casa 11, né? Onde está o planeta na 11? Que planeta está na 11 que vai dizer para nós um pouco sobre coletividade, sobre amar o próximo, num amor fraterno, no sentido assim, o que eu posso fazer para atingir mais pessoas, para tocar mais pessoas, o coração das pessoas, na 11. A casa 12 já é a última casa, uma casa bastante inconsciente, né? E ali a gente tem um contato divino,
na 12. A casa 12 é uma casa muito complexa que se fala na astrologia pelo simples aspecto de que a gente tem na casa 12 o inconsciente. A casa 8 também vai falar de inconsciente, a casa 4 também vai falar de inconsciente, mas a casa 12 é mais inconsciente, ela é a última, né? Ela tem a ver com o coletivo, ela tem a ver com aspectos que eu desconheço. Logo, se ela tem a ver com aspectos que eu desconheço, a casa 12 vai ter a ver com fé, tem a ver com peixes, certo? Tem a ver com sensualidade, tem a ver com os meus medos, tem a ver com as minhas fobias, tem a ver com muita coisa que é subjetiva e inconsciente. E a casa 12 é a última das casas. Isso é muito interessante, é muito bacana, quando a gente faz o paralelo que eu falei para vocês. Que a casa 1, ela tem mais a ver comigo, com quem eu sou, com o meu self, com o meu ego, por assim dizer. E já a casa 12 tem a ver com o coletivo. Gente, esse é o primeiro vídeo das casas, tá? Posso fazer vários outros, deixem nos comentários aqui o que vocês querem ver sobre as dúvidas, os vídeos que eu já fiz. Eu posso fazer vídeos respondendo as dúvidas de vocês, não tem o menor problema em relação a isso. E era isso que eu tinha para falar para vocês, um vídeo caminhando aqui bem na praia, bem tranquilo, bem descontraído, como eu sempre gosto de fazer. Deixe seu like, se inscreva, compartilha, deixe seu comentário, sua dúvida, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!